Nós já vimos com bastante detalhe em outro vídeo a definição da elipse e como a partir dessa definição nós chegamos numa equação geral para a elipse. Então está ali uma equação geral para a elipse, x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b² igual a 1. Essa equação está escrita do lado esquerdo porque eu estou assumindo que o eixo maior é horizontal, os focos estão no eixo x, e o A é maior que o número B. Então pensa no número A e B, dois números positivos, por exemplo, A igual a 3, B igual a 2, porque o A é maior que o B, com os dois positivos, esse eixo maior é horizontal. E nós vimos também a relação entre os focos, entre o valor do foco ali, o C, o A e o B, que o C ao quadrado é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. O que faz essa elipse ter o eixo maior horizontal é o fato desse A ser maior que o B. Se eu trocasse eles de lugar, ou seja, se eu colocasse o número maior embaixo do Y, o eixo maior seria o eixo vertical, o eixo Y. Então é a equação do lado, x² sobre b² mais y² sobre a ao quadrado igual a 1. Então se o A é 3 e o B é 2, agora o 2 ao quadrado está embaixo do x e o 3 ao quadrado está embaixo do y. Mas isso não precisa decorar, isso é uma interpretação. Essa interpretação vem das intersecções com os eixos. Então, se eu quiser encontrar os pontos onde essa elipse intercepta os eixos, por exemplo, eu escolho y igual a 0. Então, se eu escolher y igual a 0 na equação, começamos com a equação da esquerda. Na equação da esquerda, quando y igual a 0, a equação tem como única variável x. Então, x² sobre a ao quadrado igual a 1. Essa é a equação que precisa ser resolvida. Multiplica os dois lados da equação por a ao quadrado, então x² igual a ao quadrado, e calcula a raiz dos dois lados. X igual a mais ou menos a. Então eu tenho dois pontos de intersecção com o eixo x, onde o x vale a e o y vale 0, que é esse ponto aqui, né? E onde o x vale menos a e o y vale 0, que é esse outro ponto aqui. Se eu quisesse analogamente encontrar a intersecção com o eixo vertical, com o eixo y, seria só substituir na equação x igual a 0. A equação então ficaria y² sobre b² igual a 1. Multiplicando os dois lados por b² e calculando a raiz dos dois lados, eu tenho que y seria mais ou menos a raiz de b², que é b. Então, novamente, dois pontos. X igual a 0, y igual a b. X igual a 0, y igual a menos b. Eu posso repetir esse processo aqui para a equação do lado, mas a única coisa que muda é qual que é o eixo longo. Então, substituindo y igual a 0 aqui, mesma coisa, equação x² sobre, agora, b² igual a 1. Então, b só está representando um número menor. Então, o x igual a mais ou menos b. Então, no eixo x, eu tenho o ponto x igual a b, y igual a 0, x igual a menos b, y igual a 0. Porque o b é menor que o a, ela ficou mais estreita no eixo x. Terminando aqui o processo, x igual a 0, eu tenho y² sobre a ao quadrado igual a 1. E y igual a mais ou menos raiz de a ao quadrado, que é mais ou menos a. Os dois pontos, então, no gráfico são x igual a 0, y igual a a. X igual a 0, y igual a menos a. Então, um exemplo de uma elipse com eixo longo horizontal seria x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1, que é o exemplo que eu dei quando a igual a 3 e b igual a 2. E, ao mesmo tempo, uma elipse com eixo
vertical maior poderia ser trocando a e b de lugar. Então, x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1. E o detalhe aqui é que se A for igual a B, eu tenho que os dois focos coincidem em 0, né? E eu tenho a equação de uma esfera, de uma circunferência. x² mais y² igual a 1. Então, no caso de A igual a B, poderia ser sobre A ao quadrado, sobre A ao quadrado, então sobre os dois sobre 9. Eu poderia reescrever essa equação multiplicando os dois lados da equação por A ao quadrado, x² mais y² igual ao quadrado. Então, esses são 3 exemplos. A nossa ideia agora é, a partir dessa equação da elipse, tentar deslocar ela vertical e horizontalmente, mas isso é fazendo o mesmo modo que a gente desloca uma circunferência, ou uma parábola, ou qualquer outra curva. Primeiro vou apagar esses exemplos aqui. Mas se facilitar para você, pode sempre pensar que o A vale 3 e o B vale 2. A é só um número maior que B. E agora o que a gente vai fazer é tentar mudar, deslocar essa elipse. Podemos deslocar primeiro horizontalmente. Então vamos trocar o que tem em x, reescrever a equação aqui. Então, ao invés de colocar x ao quadrado, vou colocar x menos algum número ao quadrado. E o resto eu mantenho igual aqui. E por enquanto eu vou deixar o y ao quadrado aqui. Vou deixar só o espaço aqui. Então aqui seria o 3 ao quadrado. E aqui seria o 2 ao quadrado. Então no lugar do x eu vou trocar x por exemplo, x menos 1, ou x menos um número qualquer, h. Então, a gente pode pensar que o h é 1, só para botar exemplo, mas eu estou colocando x menos h, de maneira geral. E eu posso colocar também já um y aqui, y menos um outro número, que pode ser 1 ou 2, que eu vou colocar y menos k. E se facilitar a tua vida, também pode pensar que o k é 2. Tá? Então pode pensar que o A é 3, B é 2, H é 1 e K é 2. Mas eu vou usar as letras, porque daí vale para qualquer problema, para qualquer número. O que nós fizemos no caso anterior ali, aqui em cima, para encontrar as intersecções, na verdade os pontos extremos dessa elipse, foi eliminar o y da equação, fazendo y igual a 0, e depois eliminar o x da equação, fazendo x igual a 0. Mas agora para eliminar não basta substituir y igual a 0. Então se eu quisesse nessa equação aqui, ó, de baixo, tirar o y da equação, eu teria que fazer y igual a k. Vou escrever isso. Se eu fizer y de vermelho aqui, ó, y igual a k, significa que aqui dentro dos parênteses eu tenho k menos k, que é 0. Então essa equação passa a ser x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Porque eu eliminei o y da equação. E agora eu resolvo da mesma maneira. Multiplico os dois lados por a ao quadrado e calculo a raiz dos dois lados. Então, tenho aqui x menos h. Do mesmo jeito que antigamente era x igual a mais ou menos a, agora quem é igual a mais ou menos a é o x menos h. Então, compara essa versão de baixo com essa aqui em cima. A diferença é que eu estou trocando x por x menos um número, x menos 1, x menos 2. Então, agora eu tenho que o ponto extremo é na verdade, igual a a, né? Igual a mais ou menos a. O ponto extremo é em h mais a. Ou, posso até escrever mais a ou menos a mais o h.
colocando isso nos eixos. Vamos colocar um gráfico aqui, ó. Aliás, eu vou usar o mesmo gráfico que estava lá em cima. O ponto que antes era em 0 e A, ou melhor, era em esse amarelo aqui, x igual a y igual a 0, agora esse ponto vai ser trocado por x igual a, primeiro, A mais H. Então, ao invés de A, eu ando um pouquinho, então se o H for 1, eu ando uma unidade para a direita. E o Y igual a K, então supondo que o K seja 2, eu subo 2 unidades. Então estou subindo um pouquinho. Então esse ponto, na verdade, é aqui em cima. Eu vou escrever esse ponto aqui, o x deu A mais H. E o ponto K. Então o x foi um pouquinho para o lado, H unidades, 1 unidade, e subiu 2 unidades. E agora pegando aqui com o menos A, eu tenho outro ponto. Então x é menos A, ele estava aqui nesse ponto amarelo, né? Era aqui. Agora ele está andando H unidades para a direita. Então um passo para a direita e 2 passos para cima, porque o y vale K. Então aqui está o ponto menos A mais H e K. Então as duas extremidades horizontais. Agora eu vou em busca das extremidades verticais. Para encontrar as extremidades verticais, o que a gente fez antes foi zerar o x, né? X igual a 0. Mas agora a gente vai, para tirar o x, eu preciso fazer o x igual a h. Então nessa equação aqui, ó, nessa parte aqui, o x precisa ser h. Então eu coloco x igual a h. Esse h pode imaginar que vale 1. Então h menos h é 0. Então a equação fica y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Multiplicando os dois lados por b ao quadrado, calculando a raiz quadrada dos dois lados, y menos k é igual a mais ou menos b. E do mesmo jeito, soma b dos dois lados, soma k dos dois lados, mais ou menos b mais k. Então aqui eu tenho novamente os pontos, que antes eram os pontos verdes, né? Era o ponto 0 e b, 0 e menos b. Agora, o x não vale mais 0, vale h. X vale h. Então, vou fazer esse outro pontinho aqui de azul. Então, o x que antes valia 0, agora vai subir um pouquinho mais aqui. Ó. Vou botar aqui o h. E aí eu estou somando h mais b, então está subindo essa quantidade. Estou fazendo no eixo y, peraí, vou apagar aqui. XH aqui, vem um pouquinho mais para frente. E o y vale b mais k. Então o b já era dessa altura, subiu mais um pouquinho, então subiu, por exemplo, 2 unidades, veio uma unidade para frente, o pontinho verde veio uma unidade para frente, e subiram 2 unidades. Então ele veio uma unidade h para frente e subiram 2 unidades. E o outro pontinho verde também veio uma unidade para frente e subiram 2 unidades. Então os dois pontos aqui, no x vale h, ou 1, e no y vale b mais k, o que antes era só b, né? E agora aqui no ponto de baixo é h e menos b mais k. Então ele estava lá em menos b, ele subiu um pouquinho, mais 2 unidades. Então essa nossa nova elipse tem extremidades deslocadas um pouco.
Opa, esse desenho não ficou muito bonito. Ah, a ferramenta melhorou ela para mim. Ficou aqui com uma cara mais bonita de elipse. E o que aconteceu? Ó, a elipse não tem um centro. Ela tem dois focos, né? A gente poderia calcular os focos. Mas o que aconteceu é que o que antes era como se fosse esse centro aqui, 0 e 0, agora é esse ponto aqui, 1 e 2, ou H e K. Então, escolhendo valores diferentes para H e para K, você consegue deslocar essa elipse para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Aí a minha sugestão é você usar um software gráfico e testar valores nas elipses para deslocar ela para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para ver o que acontece. Eu vou fazer isso um pouco, né? Mas a ideia é que você experimente com esse gráfico. Então, botei aqui uma equação x² sobre a² mais y² sobre b². Então, eu botei primeiro ó, um a igual a 1,8, aqui na lateral esquerda, que tem esses números aqui. Ó. O a igual a 1,8 e o b igual a 1,2. Então, o a é maior. Então, o eixo horizontal é maior. Então, mas eu posso trocar, eu posso fazer diminuir um pouco o a e aumentar o b. Aí muda qual que é o eixo maior da elipse. Muda quem que é o número maior, se está embaixo do x ou embaixo do y. E para qualquer um desses dois casos, eu posso, por exemplo, no lugar do x, trocar x por x menos um número. Então eu vou atrasar um pouquinho o x. X menos h. Aí eu consigo mexer nesse valor de h, colocando um h positivo, x menos 1, como eu fiz aqui, está deslocando uma unidade para a direita. X menos menos 1, ou seja, x mais 1, desloca uma unidade para a esquerda. E a mesma coisa eu posso fazer com o y. No lugar do y, eu coloco y menos k ao quadrado. Aí eu posso mexer agora no k. Então, fazendo y menos 1, está subindo uma unidade. Ó. Então, o exemplo que eu fiz era h igual a 1, uma unidade para a direita, e k igual a 2, duas unidades para cima. Preciso ajustar só a tela aqui. Ó. Certo? E assim você pode experimentar com a equação da elipse. Eu posso botar o link para esse meu gráfico aí para você poder experimentar, mas você digitando x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, você consegue experimentar com essa equação. Boa sorte!